Deus, tudo bem? Uma boa noite para quem está de noite, um bom dia para quem está de dia e uma boa tarde para quem está de tarde. Hoje nós vamos falar sobre um novo tema: quem são os filhos de Deus e os filhos dos homens mencionados em Gênesis. Bom, existem muitas especulações, sobre este assunto. Algumas seitas já conhecidas entre nós chegam a tecer comentários que os filhos de Deus são anjos. Inclusive eu já li até um dos livros deles, e eles desenham aqueles anjos, olhando lá do céu para as filhas dos homens tomando banho de rio. Aí, segundo eles desceram e casaram com ela e tiveram relações com ela. E nasceram esse gigante, que alguns até o chamam de Nefilins. Essa mesma seita é a mesma que fala que só vai morar no céu 144 mil, enquanto que Apocalipse fala que os 144 mil são 12 mil de cada 12 tribos de Israel que vão pregar o evangelho do reino na grande tribulação. Não é? Então não precisa dizer que é uma seita que não doa sangue, porque ele diz que a alma está no sangue, enquanto que a Bíblia fala no Salmo que o sangue para nada serve, depois que é derramado no chão vira pó e para nada serve. Então, nós vamos ler aqui que esses filhos de Deus são homens. Está bem claro aqui, tá? Gênesis capítulo 6 diz assim, ó: e aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, aqui não está falando em anjo, está falando em homem. E lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de toda que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Após o dilúvio, nós sabemos que o clima mudou e o homem caiu de 969 metros além, o homem que mais viveu, para 120 anos. E diz a Bíblia que Deus se arrependeu de ter criado o homem, ou seja, pesou-lhe em seu coração ter criado o homem. Isso está no capítulo 6, verso 7, Entendeu? Então, ele fala até que vai destruir de toda a face da terra o homem e que se arrependeu de haver ter feito, Então, o que acontece? Nós sabemos que anjos não dão em casamento. Aqui a Bíblia fala, irmão, a Bíblia é o maior intérprete de si mesmo, tá? Olha o que a Bíblia diz aqui no Mateus capítulo 22, não é? Verso 30, porque, isso aqui é Jesus falando para os fariseus, na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então o próprio Jesus fala que os anjos não se dão em casamento, tá? Casamento é aqui na terra. Lá não tem anjo, lá no céu só tem anjo, tá, irmãos? E quando a gente chega na igreja, não tem membro, todos são membros do corpo de Cristo. Só que aqui na terra tem casamento, lá no céu não vai ter. Então, o que acontece? Quem são esses filhos de Deus? Esses filhos de Deus, segundo eu entendo, inclusive na minha apostila Mistério do Apocalipse, que eu já fiz há quase 30 anos, essa apostila, em 94, eu explico sobre isso. Esses filhos de Deus são os descendentes de Sete, tá? Que veio uma descendência piedosa. Capítulo 4, verso 25 e 26 de Gênesis. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, ou seja, para continuar aquela descendência piedosa, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. E a Bíblia fala na genealogia de Sete e na genealogia de Caim, no capítulo 4, verso 16 em diante, certo? Nós sabemos que fala sobre Caim e os seus filhos, Teve Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Nós sabemos que os filhos de Caim eram homens destros, em invenções. Jabal foi o pai de todos que habitam em tendas, Jubal foi o pai de todos que tocam harpa e órgão, tá? Em Gênesis capítulo 4, verso 20, 21, certo? E Tubal-Caim, ele era mestre em todo tipo de cobre, em obras de cobre e de ferro. Só que esses instrumentos inventados por Jubal não era para louvar a Deus, mas era para a alegria da carne, tá? Era justamente para a alegria da carne. Ou seja, não era para
adorar a Deus, era para o seu bel prazer. Aí teve que nascer Enos, filho de Sete, e começou a invocar o nome do Senhor. E se você notar, a linhagem de Sete saiu Enoque. Enoque, ele não passou pela morte. Diz a Bíblia que ele andou com Deus. Está aqui, ó, capítulo 5, 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos e gerou filhas e filhos. E foram todos os dias de Enoque 300 anos, 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Nasceu Metusalém, o homem que mais viveu na face da terra, 969 anos. Aí de Metusalém a descendência veio Lameque, que é um outro tipo de Lameque, tá? Não é o Lameque filho de Caim, porque o Lameque filho de Caim, ele ameaçou matar Ada e Zilá, suas duas esposas, porque já tinha matado 2 homens. E ele foi o primeiro homem bíblico na face da terra que casou com 2 mulheres. Isso você vai encontrar no capítulo 4 de Gênesis, tá? Versículo 23. Ele ameaça com o seu dito as suas 2 mulheres, porque ele matou um varão por ferir ele e um jovem por me pisar. E ele até fala que é pior do que Caim. Ele fala, porque 7 vezes Caim será vingado, mais Lameque 70 vezes 7. Né? Então a descendência de Caim era bem violenta. E da descendência de Sete veio Noé, que hoje nós descendemos de 3 filhos de Noé, que são os países do primeiro, segundo e terceiro mundo, que hoje são os países desenvolvidos, subdesenvolvidos e em desenvolvimento. E essa linhagem piedosa chegou até a história de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia. Ele foi escrito antes mesmo do Pentateuco, de Moisés escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. E aqui diz, e vindo um dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Esses filhos de Deus aqui era essa linhagem piedosa de Sete, porque também a gente, quando lê o livro de Jó, a gente acha que só Jó era santo, mas tinha homens santos, mulheres santas na presença de Deus e servos de Deus, como fala o próprio livro de Jó. Que Deus nos abençoe. Dê o seu like, compartilhe, porque essa dúvida é a dúvida de milhares e até milhões de crentes em todo o mundo. Que Deus abençoe a todos. Amém.